Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Tayane Amorim e o tema de hoje é composição química da célula. Nós iremos ver 4 pontos principais, sendo a introdução, entendendo um pouquinho sobre a composição química. Segundo, nós entenderemos sobre a composição. Depois nós iremos ver sobre as substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Então, primeiramente, a composição é: todos os seres vivos, eles possuem moléculas e elementos que são essenciais para a sua composição e para o seu metabolismo. Então, existe uma grande variedade de substâncias que estão dentro do nosso organismo, que fazem parte dessa composição, sendo elas orgânicas e inorgânicas. E aqui está um exemplo. Aí dentro nós temos várias composições químicas dentro desta célula. Então, agora nós conheceremos um pouco dessa substância. Então, a sua composição. Então, a nossa célula é composta basicamente por 71% de água, 15% de proteínas, 7% de ácidos nucleicos, 3% de carboidratos, 2% de lipídios e 2% de sais minerais. Então, iremos começar. E todas essas substâncias, todas essas composições, elas são chamadas de substâncias, que podem ser divididas em 2 grupos, sendo elas substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Então, vamos começar primeiro sobre as substâncias orgânicas. Então, as substâncias orgânicas, elas são aquelas com origem do elemento carbono, e elas são produzidas pelos seres vivos, tanto animais quanto os vegetais. E elas são compostas por carboidratos, lipídios e proteínas. Então, nós iremos ver cada tópico desses. Então, são proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Então, vamos começar pelas proteínas. Proteínas são esses emaranhados, enrolados aí. Então, elas estão presentes em todas as estruturas celulares, elas são formadas por aminoácidos e a sua presença ela é indispensável para o metabolismo do nosso organismo. Então, ela tem a função principal de transportar o oxigênio, que é a hemoglobina, tem a proteção do corpo também contra os organismos patogênicos. Ela pode ser catalisadora de reações químicas, que são as enzimas. Ela é receptora de membrana, ou seja, ela fica na membrana da célula. Ela atua na contração muscular e são fundamentais para o nosso crescimento, para a gente ficar bem grandão, e a formação dos nossos hormônios, tanto testosterona, progesterona e entre outros. Então, as proteínas, elas são encontradas em quais alimentos? Então, os alimentos mais ricos são de origem animal, sendo as carnes, o peixe, os ovos, o leite, os queijos e o iogurte. As vitaminas. As vitaminas, elas podem ser de 2 tipos: a hidrossolúveis, que elas são solúveis em água, ou as lipossolúveis, que elas são solúveis em lipídios. Elas são necessárias em pequenas quantidades pelo organismo, e a sua falta ela pode causar doença. Então, elas são adquiridas por meio de alimentação variada, sendo por couve, peixes, leite, ovos, frutas, carne, nozes, brócolis, abacate, amendoim, queijos e até mesmo o sol. Agora vamos para os carboidratos. Carboidratos têm esse formato meio estranho de ser representado. Então, eles são fundamentais para nos dar energia, ou seja, eles dão energia à célula e ao organismo. E alguns têm uma função principalmente estrutural, como a celulose que tem nas plantas e a quitina que tem no nosso cabelo. E de reserva, como o amido e o glicogênio. E elas podem ser de 3 tipos diferentes: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, os carboidratos, eles são considerados carboidratos. Quais alimentos? O pão, o macarrão, os bolos, as massas para tortas, biscoitos, bolachas e entre outros. Agora nós vamos falar sobre os lipídios, que são esses estranhos aí, que estão também na nossa membrana plasmática. Então, eles são insolúveis em água, ou seja, eles não se diluem na água. Eles atuam como reserva de energia e isolante térmico.
E eles podem ser classificados em glicerídeos, que ajudam na reserva de energia, ceras, que são os que as abelhas produzem, os esteroides, que são mais abundantes nos tecidos animais, é o colesterol, ou seja, quando a gente tem gordurinha. Os fosfolipídios, eles estão presentes nas estruturas das membranas celulares, ou seja, na membrana da célula. E os carotenoides, que elas estão presentes em plantas e em certas águas e atuam como pigmentos. Então, as principais fontes de lipídios são ovos, manteigas, castanhas, aveia, milho e soja. E nós temos os nossos ácidos nucleicos, que são esses diferentões aí, que são em formato de trança ou apenas uma hélice. Eles são macromoléculas que são responsáveis pelo armazenamento, a transmissão e a tradução das nossas informações genéticas. E eles podem ser dois tipos, DNA e o RNA. Agora nós vamos para as substâncias inorgânicas, que são todas aquelas que não são orgânicas, por exemplo, os minerais. Então nós temos os sais minerais e a água. Então vamos começar pelos sais minerais. Então, sais minerais eles podem ser vários, desde cálcio, potássio, ferro, zinco, e eles são formados por íons. E algumas de suas funções são formar o nosso esqueleto, participar da coagulação sanguínea, ou seja, quando a gente faz um corte, aquele sanguezinho se coagula, transmissão de impulsos nervosos, ou seja, na hora que você pensa para agir, mexer seus músculos, o seu cérebro está liberando impulsos nervosos. E a sua falta pode afetar o metabolismo e até mesmo levar à morte. Temos o exemplo, como eu já disse, cálcio, ferro, zinco, o iodo, o sódio. E nós temos a nossa famosa água, que são substâncias que são encontradas em maior quantidade nos seres vivos. Ele pode dissolver diversas substâncias e por isso ela é considerada o solvente universal. No corpo humano, ela representa cerca de 70% do nosso peso corporal. Ela participa de inúmeras reações químicas em nosso organismo e a água ela é fundamental para a vida, então bebam água. Então essa foi a nossa aula sobre composição química da célula. Eu sou a Tayane Amorim e eu agradeço a sua presença e até a próxima.